E teremos agora o primeiro painel de debates da tarde, que vai discutir o tema higienização segura. Por que é tão difícil fazer o básico com eficiência? Na mediação, a sempre antenada em tudo que diz respeito à segurança da informação e temas correlatos, Graça Sermu. E como participantes, contaremos com a colaboração do diretor técnico de soluções de engenharia para a América Latina da Tenium, Felipe Nascimento, do CISO da Energisa, Leonardo Ovidio, e do engenheiro de sistemas do César, Felipe Ferraz. Boa tarde a vocês, nossos convidados, e a você, Graça querida. Mais uma vez, bem-vinda, boa tarde e bom painel. Obrigada, boa tarde a todos. Muito bom continuar contando com a audiência de vocês, todos aqui conosco, e contar também aí com a colaboração de todos os nossos CISOs, palestrando, o vídeo teve aqui, palestrando também, agora a Cleiton, a Amália, mais cedo, acadêmica, trazendo aí insights importantíssimos, fazendo a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Isso é muito importante. Esse painel, ele é um painel muito interessante. A gente vem desenvolvendo esse tema em parceria com a Tenium, e a gente sempre falou na área de segurança fazer o básico, né? A gente sempre bate nessa tecla do básico, e a gente precisa revisitar isso o tempo inteiro, porque tudo que a gente vê acontecer, enfim, todas as discussões, em todos os incidentes, a gente sempre passa por esse tópico, e me parece que a gente conhece aquela frase clássica, precisamos falar sobre isso. Então, temos que continuar falando sobre isso e a importância disso. Então, nós temos aqui, como eu falei, convidados que defendem, né, muito esse ponto de vista, mas nós precisamos entender um pouquinho a visão de cada um deles. Eu vou retomar um pouco até, não sei, a gente sabe que ao longo do dia, né, nem todos conseguem acompanhar todas as palestras, então, Ovidio, eu vou começar mais uma vez destacando, você fez uma palestra muito interessante sobre o básico, né, e por que é tão difícil, e uma dica muito interessante que você deu e que gerou até bastante polêmica aqui na audiência, foi aquela questão de a gente que acompanha um pouco futebol está acostumado com a firula, né? Muitas vezes você fica muito preocupado em fazer bonito, em fazer uma firula, e aí vai, joga a bola para cá, e joga a bola para lá, e na hora do gol, cadê? A bola não entrou na rede, não fez o gol. Foi bonito? Foi bonito. Todo mundo aplaudiu, foi sensacional, mas o objetivo final ali não foi atingido. E quando você fez essa analogia, mostrando que na segurança é importante fazer bem, mas fazer certo, né? Isso gerou bastante inquietação aqui na turma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de novo sobre isso, principalmente na tua visão, no teu dia a dia, o quanto que não perder o foco do certo é fundamental para não se perder, de repente, nessas firulas que acabam vindo, né, no dia a dia. E na área de segurança a gente sabe que tem várias delas, né? Que muitas vezes tiram a bola do caminho da reta, né? Então, Ovidio, fala um pouquinho, esclarece um pouquinho esse ponto para a gente novamente aqui na abertura do painel. Tá certo. Obrigado, Graça. É um prazer estar com os Filipes aí também, né? Para poder compartilhar alguns insights. Eu sou filho da Energisa, né? Como a Graça falou, eu estou no mercado já tem bastante tempo. E uma coisa importante, Graça, você falou assim, da bola, né, que a gente acabou utilizando esse exemplo lá, não adianta jogar bonito e não fazer gol, né? Quem ganha é o adversário, vai para a taça do adversário, né? Então, em segurança, a gente precisa fazer alguns gols, né? E esses gols, na maioria das vezes, são gols mais básicos, né? São gols mais simples de serem feitos, são questões mais simples. E quando eu falo de higiene, quando a gente fala de higiene, né, é uma coisa que é muito. Eu gosto de fazer muitas analogias. O que acontece com nossos dentes se a gente não escova os dentes? Isso é um problema. A gente não toma banho, se a gente não faz higiene no carro, se a gente não faz higiene na nossa casa, ela fica horrível, muito ruim. E depois o preço para se limpar aquilo ou reconstruir aquilo é muito doloroso. Exatamente segurança da informação, quando a gente fala do básico, quando a gente fala da higiene. Se a gente não faz uma higiene,
ela vai criar uma cárie tão grande ali, uma cárie tão grande, daqui a pouco se transforma num canal, daqui a pouco se extrai o dente. Né? E é exatamente às vezes o que acontece. Essa extração do dente muitas vezes é um ataque cibernético que entrou e, de alguma forma, precisou sangrar a companhia. Né? Eu até usei o exemplo aqui do Kevin, né? Que ele fala bastante, aquele que faz assim, né? Isso é muito engraçado, porque ele sempre traz uma situação muito simples de ser feita, mas com uma firula tão grande, no final nem dá tão certo. E aí vem ele, de uma forma muito simples, e fala, pega a maçã, corta a maçã e fala, cortei. Mas ninguém corta a maçã. Esse é o ponto. O pessoal vai cortar a laranja, o mamão, experimentar abacaxi, mas o objetivo final geralmente era cortar a maçã. E até cheguei a fazer uma analogia também do básico com joga bonito, né? Eu fiz também essa analogia também, que muitas vezes a gente está lá, vamos trocar a tecnologia tal. Né? A tecnologia nova surgiu no mercado essa tecnologia, a gente precisa fazer essa troca. Só que quando a gente vai ver, a gente não faz o básico, a tecnologia está 10% da capacidade que ela está se usar, está posicionada de uma forma incorreta, não está na arquitetura ideal, e a gente troca o problema, troca o fornecedor e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Bater, entre aspas, no fornecedor, reclamar, falar que não funciona, aí o fornecedor bota uma pessoa lá dentro e tudo mais, mas tudo parte do básico. Né? Se a gente não fizer o básico, se a gente não se importar com... Até o Felipe Nascimento tinha falado lá anteriormente que PET, às vezes a gente está tão preocupado com aquela surrealidade, aquelas questões que o cara vai quebrar a criptografia da NASA, mas, na verdade, o PET da Anacry está ali aberto e ninguém nunca sabe isso. Então, essas coisas mais básicas, elas são muito difíceis para poder serem feitas porque ela não dá holoforte. Mas a gente pode trazer o holoforte das coisas básicas também com bons indicadores. Acho que essa é a mensagem aí. Higiene ela precisa ser feita em qualquer esfera da vida. Boa. Essa sua colocação final é bem interessante, né? Não tem holofote, mas a gente pode jogar esse holofote. Eu acho que isso aí é uma questão que a gente pode explorar mais. Antes de ouvir são dois Filipes aqui, então, antes de ouvir o Felipe Nascimento, Felipe, vamos ouvir mais um líder que está aí no front, né? Que está no dia a dia, lidando com todos esses desafios do básico, né? E uma questão que eu coloco, além do que o Leonardo Ovidio trouxe, Felipe Ferraz, é o fato de que, quando ele usou a analogia do dente, eu sei que a gente que tem filho sabe que não adianta falar uma vez só que é para escovar o dente, né? É rotina. E rotina, às vezes, é algo que tem que ser muito repetido, porque senão não incorpora no dia a dia, né? Então, eu acho que, além do aspecto que muito bem colocado pelo vídeo, da gente trazer essa analogia para o nosso dia a dia, para os hábitos, a gente vê que hábitos, eles precisam ser adquiridos. Não basta falar, né? Olha, é bom você fazer determinada coisa. Ah, legal. Mas a gente sabe como é que é com filho. Você fala 1, 2, 3, 10 vezes, depois cobra, né? Depois fiscaliza, monitora, vê se realmente está fazendo. Então, assim, a gente pode até avançar nessa analogia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a tua visão desse básico, dessa rotina, e do quanto você acha que ela hoje é fundamental, e quando a gente olha o que está acontecendo, a gente vê que muitas vezes ela falha, né? E daí vem os incidentes, né, Felipe? Com certeza. Eu estou com a mão aqui na frente, tá, pessoal, do microfone, que eu estou com uma obra aqui, eu estou vendo se melhora um pouquinho aqui o som para vocês. Então, eu gostei muito da analogia aí do Leonardo, das duas analogias dele, e aí eu vou tomar a liberdade de elaborar, sair elaborando aí um pouco mais. Essa leitura do básico, a gente percebe em todas as áreas, né? Por acaso a gente está discutindo aqui dentro do mundo de segurança, mas se você olhar com outra lente, isso remete ao básico do básico da área, sabe? Se a gente está falando de desenvolvimento de software, não é só na área de segurança. Às vezes falta do que vem relacionado com o desenvolvimento do software propriamente dito, e não só
não só especificamente, né, voltado para a segurança. Então, é coisas do tipo, vou falar um technique aqui só para exemplificar, tá? O pessoal vai desenvolver uma coisa, mas não se preocupa com a complexidade do algoritmo, e termina gerando um algoritmo que fica mais pesado. Enfim, aí isso é uma demonstração de que o básico, né, falha em todo canto. E talvez a gente esteja passando num momento, e aí é enquanto área, setor, história da humanidade, né, uma visão mais macro, onde a gente é direcionado pela coisa, né, como o Leonardo bem trouxe, pelo holofote. Então, Exato. se eu falo de arquitetura de software, ninguém está pensando no básico da arquitetura de software, né? A gente está pensando, tipo, vou usar os padrões mais modernos que já Isso. existem, as ferramentas, as plataformas de cloud mais avançadas. Se eu estou falando de segurança, é a mesma coisa. A gente pensa sempre no framework ou no parceiro, que tem a coisa mais avançada, mas se eu não faço dentro de casa, termina respingando, né? A gente, como o Leonardo muito bem colocou, a gente termina criticando o parceiro, a culpa é dele porque aconteceu alguma coisa, quando na verdade a culpa é nossa, é o básico, né? Continuando aqui a analogia, eu gosto muito dessa analogia com o time de futebol. Às vezes você pode ter o melhor time de futebol ali do mundo, né? Mas aí teu time peca em treinar, certo? Treina pouco. O lado físico ali, um pouco do lado tático e tal. Se ele treina pouco no lado físico, veja, isso é o básico. Ele não vai conseguir terminar um jogo de 90 minutos, certo? Se eu não consigo terminar um jogo de 90 minutos, eu não estou fazendo o básico do treino. O que é que um time, né, muitas vezes faz? Ele faz, beleza, o problema aqui é o jogador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar 2 estrelas, né, vou contratar aí Messi e Cristiano Ronaldo, vou colocar no meu time, não vou mudar a mentalidade do time, porque o problema está nos jogadores e não na falta de treino, do coletivo, de uma coisa mais básica, né, e vou colocar. O que é que vai acontecer? Cara, por melhor que eles sejam, eles não vão conseguir fazer com que se resolva o problema original, que não é segurança, desculpa, não é necessariamente segurança, mas sim a falta de uma análise crítica, de uma abordagem nas coisas que são a base para onde eu estou sentindo. Nesse caso, eu estou sentindo insegurança. E o problema está no básico do conhecimento, né? No básico das ações e de conhecimento que a gente tenha para essas áreas. Perfeito. Felipe Nascimento, nós temos aí duas colocações repletas de analogia, eu acho ótimo, porque as analogias nos ajudam muito a desmistificar, né? E se a gente está falando de higiene, a gente precisa desmistificar, né, alguns conceitos. Então, eu jogo para você, depois de ouvir essas duas explanações, você que trabalha à frente dessa ação de higienização, o que você vê acontecer muito nas empresas? Por que é tão difícil fazer o básico na sua visão? Você consegue trazer para a gente aí, claro, sem citar nomes, não é esse o objetivo, mas o que você vê acontecer no dia a dia das empresas, que você fala, nossa, eu vejo isso, identifico aquilo, o que você pode contribuir também nessa primeira rodada? Obrigado, Graça. Eu preciso contribuir com o seguinte, a higiene de TI ela é muito fácil de entender e muito difícil de conseguir. E as analogias, inclusive, fazem ser ainda mais fácil de entender. É como escovar os dentes, é simples, mas é muito difícil de conseguir. E o que a gente vê nas empresas é que a higiene de TI está ficando cada vez, entre aspas, pior, porque à medida que os ambientes se tornam mais complexos, agora as pessoas trabalham de casa, as pessoas trabalham no escritório, as empresas, a equipe de TI, equipe de segurança, agora ela tem que monitorar, gerenciar e cuidar de laptop, de VM, de máquina física, de infraestrutura na nuvem, de container. Então, a complexidade aumentou e isso fez parte do básico hoje. Qualquer empresa hoje está híbrida, está com coisas em nuvem, tem máquina virtual, ainda tem máquina física. E as equipes de TI não têm hoje ferramentas, muitas vezes, nem pessoas ou processos
para acompanhar essa evolução. Então, hoje a gente tem um monte de ferramenta legada que não se adaptaram à realidade da TI, principalmente falando de híbrido, então, e aí faz com que as equipes tenham ainda mais dificuldade. E as dificuldades vêm, assim, eu diria, do básico, que é o quê? Ter visibilidade. As empresas, hoje a gente visita, vai falar com o CISO, com o CIO, com o CTO, fala, olha, vou fazer umas perguntinhas básicas para você aqui. Quantas máquinas estão conectadas na sua rede agora? Quantos usuários estão usando essas máquinas? Essas máquinas são autorizadas para estar na sua rede? Quantas aplicações você tem rodando? As aplicações estão vulneráveis? Você tem patch management feito? Então, essas perguntas que deveriam ser básicas, principalmente hoje, falando em 2021, ainda não são respondidas com confiança. E é justamente e esse resultado é o que eu falei no começo, de você não ter essa visibilidade, esse controle num ambiente tão complexo e tão volátil, por assim dizer, que muda tanto. Então, é isso que a gente vê por aí, que o básico da visibilidade e, portanto, o controle não existe, ou quando existe, não é em tempo real. Eu consigo saber quantas máquinas tem. Tá bom, me dá 3 semanas. Eu consigo saber se tem vulnerabilidade. Me dá 5 semanas. É assim que funciona. Então, é isso que a gente vê. E eu estava até falando com o Leonardo e com o Felipe antes da gente começar, que independente do tamanho da indústria, do tamanho da empresa, o que você faz, onde você atua, a conversa é sempre a mesma. Você tocou num ponto que eu vou polemizar um pouquinho, Felipe. É muito interessante quando você fala sobre, notei aqui, né, a complexidade. Ovidio, alguns colegas seus, alguns CISOs, né, que passam aqui semanalmente no meu programa, já estive, inclusive, com o Felipe também aqui na TVD, e eu gosto sempre de estar resgatando essas colocações, falou que, na verdade, a gente precisa revisitar o básico. Porque isso é meio um mantra da segurança, né? A gente vem falando muito sobre o básico, é óbvio que esse básico precisa ser feito. Mas, diante da complexidade dos ambientes, será que o que é básico, o que era básico, o que está como básico na cabeça dos líderes de segurança, continua sendo básico? Então, assim, dá um passinho além para fazer essa pensata. E aí isso foi uma polêmica geral. Eu diria que uma parte falou, continua sendo a mesma coisa. Então, é o mesmo básico, não mudou nada, porque quando você vai ver os incidentes, eles acontecem exatamente com as mesmas falhas de anos atrás. E uma outra turma falou, não, Nanina, não. Tem mudança aí. Tem um novo básico. Tem um ambiente mais complexo, é híbrido, é gente em casa, são acessos remotos diferenciados, não é bem assim. O que você acha disso, Ovidio? O que você acha? O básico mudou um pouco, Ovidio? Estamos falando de outro básico? É um ponto interessante. Né? É interessante. Eu vou falar o seguinte, uma coisa básica não quer dizer que ela é antiga. Esse é o primeiro ponto. O básico ele tem que seguir a linha. O básico hoje em nuvem é bucket aberto, mas é o básico. O que a gente está falando do básico, talvez o que pode ser o básico assim, 1920, eu preciso ter um firewall na borda, lá na nuvem. Esse é o básico daquele momento. O básico desse momento é um outro momento. É o básico de uma arquitetura diferente. Por exemplo, o básico ele não é o mesmo para infraestrutura, não é o mesmo para aplicação, não é o mesmo para inovação, não é nada. Você pode fazer uma série de inovações fazendo coisas básicas também. Então, assim, o grande ponto é que o básico ele precisa permear a inovação, tudo mais. E muitas coisas que hoje são inovadoras, amanhã vai se tornar um básico. E precisa se retroalimentar. O básico ele precisa retroalimentar. Eu acho que uma confusão muito grande é o seguinte: é básico, é velho. Não é velho. Tem coisas que são velhas. Como eu tinha falado na palestra, né? Lá no OASP tem que sair agora nesse ano. Misconfiguration. Desde a época que eu jogava telejogo. Eu tinha falha de uma coisa mal configurada, o negócio não funcionava direito. Windows 3.11, e hoje está muito ali no ponto mais
high-tech da nuvem, da startup, se tiver uma falta de configuração, vai dar. Mas percebe que o básico do telejogo é diferente do básico da nuvem? Sim. Mas é básico. Sim. O básico, ele evolui também. Ele não é estático, mas ele é básico. É a mesma coisa dos dentes, na época das cavernas lá, enfim, época lá dos antigos. O pessoal não tinha a característica de escovar o dente todos os dias. Por que eles não ficavam com o dente podre na época? Totalmente. Porque o tipo de alimentação era diferente, tal. Então, assim, algumas questões básicas, elas precisam permear. Não quer dizer que o básico não quer dizer ser estático. Pelo contrário, o básico, muitas vezes, ele é muito dinâmico. Ele precisa ser adaptado para cada tipo de ambiente. Eu tenho o básico para as questões de faro. Eu tenho o básico. Só que tem um conceito geral do básico, né, que é a governança, né, que é um conceito legal. Agora, como você vai fazer a governança, né, aí uma outra situação. E outro ponto também, Garcia, que é o seguinte, o básico ali, você tem a falta do patch, por exemplo, é uma coisa que é básica, mas é super complexo de se fazer, muito difícil. A forma que essa vulnerabilidade é explorada são das milhões de vezes, milhões de coisas. Mas assim, o como ele é muito difícil. Mas qual é o output? Qual é o ponto? É a correção. É o básico. A correção do patch. E a correção, assim, a efetivação do básico, ela pode vir a diminuir algumas evoluções de ataque. Porque elas são muito classificadas, né, do como elas são feitas, mas geralmente elas exploram alguns fatores que já são conhecidos, entendeu? Então, básico não é velho. Muito interessante. Eu quero ouvir o Felipe Nascimento sobre isso, e depois o Ferraz também, porque essa aproximação, essa correlação, acho que é a palavra melhor, entre o básico, né, com algo que não é estático, com algo antigo, com algo que já se fazia desde o início da segurança. O Ovidio defendeu muito bem essa opinião. Isso está claro, Felipe? Você acha que cada um, dentro do seu ambiente, dentro da sua própria complexidade, dentro do seu negócio, vai ter que encontrar o seu básico, talvez? Vai ter que olhar para a sua arquitetura e pensar e estabelecer essa rotina básica e revê-la? E, como o Ovidio falou, retroalimentar essa rotina, é um pouco isso? Eu concordo bastante com o que o Ovidio falou, e eu acrescentaria que o básico não quer dizer velho, mas, além disso, o básico não quer dizer simples. Acho que, para mim, esse é o principal. Fazer o básico não quer dizer que vai ser fácil. Conseguir aplicar patch em 95% do seu ambiente e ter certeza daquele resultado é muito difícil, mas é básico. Ter uma arquitetura, por exemplo, uma arquitetura de um hardening na nuvem, onde você não pode ter uma VPC aberta para a internet, falando mais tecnicamente, uma Azure Network aberta, é básico. É fácil de fazer, é básico. Você precisa ter controle, você precisa ter alternativas de monitorar aquilo, alternativas de auditar aquilo. E para mim, a outra parte, de novo, tocando na mesma tecla, é você ter a visibilidade disso tudo. E quanto mais você escala, mais complexo o seu ambiente fica, mais difícil é ter essa visibilidade. Aí vem outro ponto. Não adianta você ter a visibilidade se você não tem como acionar e resolver aquele problema, aquela vulnerabilidade, aquela má configuração, aquela instalação de um patch, né? Então, o básico não é simples, e o básico não dá holofote, porém o básico é o mais explorado. Então, quando a gente tem essas conversas, principalmente com CISO, CIO, e você dá esses insights, e ele vai na ponta e começa a fazer esse tipo de pergunta, ele fala, caramba, realmente, a gente não tem o básico. Eu não sei, se hoje alguém me perguntar, eu não sei responder. E aí a gente entra nessa retroalimentação, mas eu diria que essa retroalimentação chega a ser secundário. Algumas das coisas que o Ovidio falou, na minha opinião, é realmente importante, mas passa a ser secundário, porque
O simples lá, um PETzinho, gente, PET é de 1990 e tanto, 2000, isso é muito antigo. E a gente ainda fala disso hoje, entendeu? Hoje os exploits, os ransomware, os ataques, vêm de vulnerabilidade aberta no ambiente, na média, mais de um ano atrás. Então, concordo muito com o que o vídeo falou, mas eu ainda acho que ainda a gente tem que voltar um pouquinho ainda lá atrás, assim, de saber, olha, o que tem conectado na minha rede? Se eu vou lá na sala de reunião, plugo meu cabo naquele RJ45 ali, você sabe, a empresa sabe que alguém conectou ali? Ah, eu tenho um NAC, tá bom, mas você consegue ir lá e ver que conectou, ir lá e desabilitar aquilo? Essas são coisas muito simples e básicas que, na minha opinião, são primárias nisso tudo, né? Essa visibilidade rápida em tempo real. Temos aqui, para ir avançando, Felipe Ferraz, também uma contribuição da nossa plateia. Eu queria ouvir você sobre essa segunda discussão nossa, né? A gente já avançou um pouquinho para entender que básico é esse, de que básico nós estamos falando, se existe o básico para cada empresa, como o Felipe também arrematou, o básico não é simples. E então o Carlos Alberto Conceição, que está acompanhando aqui com a gente, ele está parabenizando pelo painel, ele acha que essa discussão é básica, ele até faz uma brincadeira aqui, a básica é fundamental, e muitas vezes o básico é o mesmo sim, isso concordo com o vídeo, não quer dizer que é novo ou velho, mas na minha opinião, muitas vezes o gargalo é manter o básico, é manter a rotina do básico. Às vezes, frente a esse crescimento computacional, a outras prioridades da área de tecnologia e de segurança, enfim, uma série de demandas, a gente consegue fazer, mas não consegue manter, não consegue ter a rotina desse básico, e que aí ele acha que é onde se peca muito. O que você acha disso, Ferraz? Você acha que realmente a rotina da área de tecnologia, como você trouxe também, de desenvolvimento, pela dinâmica dos negócios também, ela é traiçoeira, ela dificulta isso? É traiçoeira, faz todo sentido, né, a pergunta e a colocação. Talvez o ponto que a gente possa analisar é que segurança da informação dentro do mundo de tecnologia, né, apesar das empresas já terem entendido o prejuízo financeiro que se leva quando não se preocupa com isso, certo? Ainda assim, é uma coisa que eu quero fugir do básico, né, de falar básico aqui para evitar essa cacofonia, mas é algo que parece que a gente não assimilou de verdade, sabe? O que é que eu falo de assimilou de verdade, né? Continuando na nossa saga aqui das analogias, se eu falar do aspecto de segurança da informação, de segurança, ponto, tá? Não de segurança da informação, mas se eu falar de segurança, ponto, o básico, absolutamente todo mundo faz. Aquela coisa de, você vai sair de casa, fecha a porta, não dê o seu cartão de crédito para outras pessoas, sabe? Querendo, né? Ninguém chega para dar um cartão de crédito para uma pessoa. Sim, pode acontecer, né? Mas pode acontecer de ser roubado, mas ninguém tem a vontade de dizer assim, tome meu cartão de crédito, faça uma coisa. Então, a gente já tem essas preocupações básicas, certo? De saída. E aí a analogia que eu estou acabando de pensar, sendo bem honesto, ela acompanha, porque a coisa apenas vai evoluindo, mas a preocupação é a mesma. A forma de aplicar a coisa que pode ser um pouco diferente. Se antigamente eu me preocupava em não dar o meu cartão de crédito para as pessoas, porque alguém podia pegar e passar aquela maquineta, né, antiga para fazer a coisa física, né, com o carbono e tal, hoje eu me preocupo com eu não andar com cartões que tem chip de aproximação, porque a forma de passar agora é só tocar. Então uma pessoa com um celular poderia no meio do ônibus encostar o celular na carteira da pessoa e roubar. Tem carteiras que se vendem que cortam esse tipo de coisa. Então, veja, não mudou o básico. Segure o seu cartão, garanta, né, a segurança do seu cartão de crédito. No mundo digital, a gente tem a mesma preocupação,
certo? Só que como o pessoal que está comentando, a gente tinha uma preocupação lá atrás de patch de segurança. A coisa evoluiu. É, é, mas a preocupação com patch de segurança é real, porque não se faz, mas você vê que ela já está num nível de preocupação, de como a gente está discutindo aqui, de, meu Deus, não deveria estar acontecendo de tão básico que é. É tão básico que já existem modalidades de uso que você nem se preocupa com o patch. Por exemplo, se eu estou falando de soluções que estão na nuvem, um dos modelos de entrega de nuvem é plataformas como serviço, né? PaaS. Se eu estou configurando uma PaaS de um banco de dados, por exemplo, um banco de dados que está rodando na nuvem e eu estou usando ele como um PaaS, uma plataforma como serviço, eu não tenho acesso né, desenvolvedor, não tenho acesso ao sistema operacional. Ou seja, patches de segurança do sistema operacional são aplicados automaticamente pelo provedor, né, seja AWS, Azure, enfim, quem quer que seja. Legal. O patch de segurança, uma atualização de segurança do banco de dados é tão simples quanto marcar um checkbox. Você marca o checkbox e diz, eu quero que essa atualização seja feita automaticamente no horário de tanto a tanto, para eu não ter prejuízo da continuidade da minha aplicação. Então, veja, é a mesma preocupação, tá? Sim. Que existe, mudou a forma e tem todos os impactos, porque a gente continua não se preocupando com isso da forma que a gente deveria se preocupar, sabe? Para tentar mitigar um pouquinho os impactos, né, causados por esse tipo de misconfiguration ou de ação um pouquinho menos preocupada. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Felipe Nascimento, para você, do Silvio Pereira. Eu gostaria de saber, Felipe, de você sobre esses problemas e desculpas básicas, tais como não tenho janela para aplicar patches, não tenho tempo para desenvolver com segurança porque preciso entregar a aplicação, ou porque estão me pressionando. Será que também não precisa revisitar a postura das equipes de desenvolvimento, segurança e até TI? Esse é outro mindset, ponto. Ele tá trazendo aqui. Cutucar um pouquinho na questão do mindset da turma. Hoje a gente tem aqui para quem não sabe, eu fico aqui em Dallas, nos Estados Unidos, então aqui geralmente a gente tem alguns novos termos, algumas novas coisas que a gente cria e acaba chegando no Brasil depois. E aqui tem a tal da cultura da responsabilidade, que antigamente segurança era dos caras de TI. Os caras de TI. Ninguém precisava se preocupar com isso. Eu, desenvolvedor, eu, usuário, eu da área de negócio, ninguém estava se preocupando com isso. E isso, justamente pelos pontos que ele acabou de mencionar, não funciona. Eu não posso, eu não posso parar meu business aqui porque minha aplicação, porque é importante. Tá, mas e o todo? E quando a gente tiver um ataque de ransomware na empresa inteira e custar X milhões de dólares? É tão importante. Então a gente precisa criar e continuar colocando isso, e precisa ser top-down. Então legal que a gente tem essas conversas nos níveis mais altos, porque a gente precisa ter a cultura da responsabilidade. Muitas empresas, principalmente capital aberto, todo mundo ali tem um pedacinho da empresa. Eu sou tão responsável quanto o CEO, quanto o CISO. Ele talvez tenha mais responsabilidade financeira, mas você também é responsável. Então, essa cultura da responsabilidade precisa acontecer e precisa acontecer rapidamente, porque não dá mais para ficar com essas desculpas. Não dá para parar a aplicação, uma janela por mês, a gente vai estar sempre 3 meses atrasado na aplicação de patch. Isso não pode ser mais assim. Hoje existem plataformas como a Tânia que te ajudam a automatizar o seu processo de patch para que você possa fazer em cadeias, primeiro não produção, depois homologação. Então não tem mais, não deveria ter tanto essas desculpas, né? Então, respondendo assim, juntando tudo, a cultura da responsabilidade. Todo mundo é responsável por aquilo, não é mais só do cara de TI, do CISO ou do gerente de infraestrutura. Então, é isso que a gente vem vendo por aqui. O que você acha, Ovidio? É preciso fazer uma meia-culpa aí também em relação aos líderes,
ao povo, às equipes de dev, que muitas vezes pressionadas por tempo, né, ou por outras questões, acabam passando por cima de determinadas necessidades básicas e comprometendo aí, né? Então, acho que o mindset precisa ser revisto também, não, Ovidio? Com certeza. Tudo, assim, eu tenho como pensamento... Seu som ficou um pouquinho baixo, Ovidio, para a gente. Acho que você está... Desculpa. Agora sim. Desculpa, Ótimo. desculpa. Eu tenho como ponderação duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: o mundo tecnológico e ao lado de segurança cresceu de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que muitas pessoas técnicas se transformaram rapidamente em gestores de segurança. E só que a mentalidade de muitos ainda é aquela mentalidade de ser os garotos do firewall, né, que ainda estão pensando em proteger esse tipo de situação. Né? É um ponto. Eu já fui um dos garotos do firewall também durante algum tempo, né, até poder mudar esse racional. Né? Esse é um primeiro ponto, né, essa evolução muito rápida. Né? É diferente de você fazer uma faculdade de administração. Você hoje não tem faculdade de segurança e informação, muito raro. Você tem um politécnico que você faz ali, tudo mais. Então, você vai crescendo com um aspecto tecnológico muito, muito alto. Enquanto a corporação de executivos tem uma abordagem baseada em riscos. E para que a gente possa, né, mostrar para o alto escalão sobre os riscos, né, e principalmente, que é uma coisa que o CISO precisa ter, e isso já tem mudado muito, independência, ele vai chegar para o gestor do DevOps e falar assim: vem cá, não, você pode colocar isso não, cara, isso vai dar problema. Então, assim, ter o poder para fazer aquilo é uma outra situação. Em alguns momentos também, isso precisa ficar claro para as pessoas, que é o seguinte: você vai chamar, vai ter um conselho lá e fala assim: olha, isso é um risco, mas tem outros riscos também. Vamos botar os riscos na mesa e vamos tomar uma decisão. E, às vezes, a gente precisa conviver com controles compensatórios. Exato. E, em algumas outras vezes, com riscos residuais. Então, assim, não tem bala de prata. Né? O ponto é a comunicação. É a questão estratégica de você trazer o risco, compartilhar o risco com a empresa inteira, definir controles compensatórios, definir uma monitoração compensatória e saber viver com alguns riscos residuais. Né? Então, não é risco só técnico. Eu não posso deixar uma porta de faro aberta. Não é isso. Né? O risco é o quê? Qual é o risco? Qual é o impacto associado a um determinado risco? Então, acho que essa visão um pouco mais estratégica, ela independente, principalmente, ela vai chegar e falar assim: olha só, você não pode fazer isso não, cara. Agora, quando o CISO é um cara, uma posição de um coordenador que está embaixo de X pessoas, X, ele não tem poder nenhum. Aí, de fato, agora, quando você tem uma posição de estratégia, não, olha só, vamos levar para o conselho, vamos comitê de risco, vamos aprovar isso aqui, vamos calar, ver, né? Mas o CISO precisa ter maturidade para saber o seguinte: o que é um risco de fato, ou o que é um risco da cabeça dele, ou o que é um risco técnico. Porque senão ele perde a credibilidade no outro sentido. Fazer alarde de forma desnecessária, né, aí entra a maturidade do CISO. Né? Então, isso é necessário também, o que é um risco de fato. Exato. Nosso tempo esgotando aqui, muito boa a colocação aqui do vídeo, vou já considerar como sua colocação final. Queria rapidamente, Ferraz, e depois, no final, Felipe Nascimento, que insight, Felipe, você deixaria, Ferraz, nessa nossa discussão, assim, que rapidamente você também colocaria sobre esse ponto do mindset trazido aqui, dessa mudança de postura, ou pelo menos de buscar dentro da organização essa posição, né? Se posicionar dentro desse modelo. Oi, Graça, obrigado. Obrigado pelo convite. Cara, eu diria que, primeiro,
né, para a gente até ficar alinhado aqui com o tema do painel, não ter medo de revisitar o básico o tempo todo, né, no sentido de garantir que esteja tudo funcionando, né, às vezes a solução para a coisa mais complicada está nas coisas mais simples. Segurança da informação não é uma exceção, tá? Para isso. E tentar entender segurança da informação como um asset tão importante quanto o que está sendo entregue propriamente dito. Mesmo que segurança da informação não seja algo entregável, o projeto que foi desenvolvido não é um projeto de segurança da informação, mas a segurança da informação tem que ser entendida como um asset importante, talvez o mais importante daquilo que está sendo entregue, porque sem ele a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar no sentido de vai deixar todo mundo na mão, vai quebrar, vai se perder algo muito maior. Então, eu traria esse mindset de sempre revisitar o básico e entender a preocupação de segurança da informação com a mesma seriedade, com o mesmo nível de preocupação com que se entrega um produto, um asset lá na frente. Muito bom, excelente, Ferraz. Felipe Nascimento, meus agradecimentos também a você, agradecimentos ao Felipe Ferraz, ao Leonardo Ovidio. Que mensagem você deixaria aí como pensata aí para essa turma? E na sequência a Tânia continua com a gente, né? Vocês vão fazer uma apresentação, detalhar mais a visão de vocês sobre higiene. Aqui no nosso painel, uma discussão mais estratégica, né, Felipe? Que mensagem você deixa aí ao final, Felipe, por favor? Olha, Graça, acho que a melhor mensagem que eu posso deixar aqui é a seguinte: assista agora, depois do encerramento desse painel, como a Tânia pode te ajudar a fazer esse básico, ter visibilidade, ter controle nos seus endpoints em escala. Vou fazer uma demonstração técnica para vocês de 20 minutos e certamente vocês vão entender como que a gente te ajuda a fazer o básico com qualidade, com níveis de automação e tudo mais. Então, acho que essa é a minha mensagem. Perfeito, Felipe. Olha, muito boa a nossa discussão, excelente participação. Ovidio, muito obrigada mais uma vez por você estar conosco. Um grande abraço. Continuamos aí no front. Felipe Ferraz, um abraço aí a toda a turma do César, um pessoal super competente, tenho o maior orgulho da gente ter no Brasil, né, uma área como essa e um trabalho como vocês desenvolvem aí no Nordeste. Então, assim, parabéns e muito obrigada, Felipe, mais uma vez pela parceria. Um grande abraço, pessoal da plateia, continua aí com a gente. Agora a gente vai continuar falando sobre higiene básica de segurança.